Em 2010, eu tive uma experiência absurda com a espiritualidade. Eu tava entrando numa empresa, era uma empresa nova assim, pra mim, né? Eu nunca tinha trabalhado naquela empresa. No primeiro dia que eu pisei lá, no primeiro dia, eu vi um escritório e eu vi um pessoal caminhando, saindo daquele escritório, e eu ouvi uma voz no meu coração dizendo pra mim: é lá que eu vou te levar. Ok, no primeiro dia de trabalho, muitas coisas aconteceram naquela empresa. Eu comecei a estudar, eu me formei, eu comecei a me aprofundar mais em gestão, em administração, e o tempo foi passando. E com o tempo, eu fui tendo bastante oportunidade naquela empresa, porque eu era palestrante. Eu palestrei 9 anos, inclusive, para essa empresa, na área de 14001, que é a ISO do meio ambiente. Meio ambiente é uma das matérias que eu tenho um pouco mais de facilidade, porque eu tenho formação e eu gosto de meio ambiente. Então, enfim, eu comecei a palestrar, que é horas, né? Por que será? Falo igual um negócio, é por isso que eu faço vídeo pro YouTube, né? E aí me colocaram para fazer palestra, eu comecei a palestrar. E nunca esqueci dessa visão, ou dessa experiência, melhor dizendo. O tempo foi passando e eu fui tendo outras oportunidades nessa empresa. E aos poucos, as portas iam se fechando. Eu tentava uma coisa, não dava certo. Eu tentava outra coisa, não dava certo. Esse vídeo aqui é um vídeo para você, é um vídeo para as pessoas que estão batendo em certas portas e as portas não estão abrindo. Eu quero te dizer o seguinte: se a porta não tá abrindo, essa porta não foi feita para você. Eu não sei quanto a você. Eu não quero entrar em portas que não foram feitas para mim. E eu vou te dizer por quê. Você já viu aquela brincadeira? Meu filho, ele tem aquele caminhãozinho de encaixar as pecinhas. Você já tentou encaixar a estrelinha na onde tem que passar o quadradinho? Você já tentou passar a bolinha no lugar do quadrado? Você já viu como é que é? Você até consegue, só que você tem que botar assim a pecinha, esmagar e bater com força para ela entrar para dentro do caminhãozinho. Por quê? Agora, experimenta pegar a estrelinha e coloca na porta da estrelinha para você ver. Ela vai fazer assim, ó, ela vai descer facilmente, porque foi feita para estrelinha. Quando a gente força a entrada em portas que não foram feitas para nós somos esmagados. Nós passamos por diversas situações que não seria necessário. A gente sofre porque a gente antecipou uma coisa que não era para acontecer. E por que eu tô te contando isso? O tempo foi passando e eu tive várias experiências naquela empresa e as portas foram fechando. Em algum dado momento, eu confesso, eu comecei a ficar triste, comecei a imaginar, poxa, será que nunca vou ter uma oportunidade? E aí algumas pessoas próximas de mim, elas começaram a falar, mas lá só entra quem é indicado. Lá tem que ter alguém costa quente aqui na empresa. Lá tem que ser parente do XYZ. E aquilo foi deixando eu triste, aquilo foi deixando eu muito angustiado. E com o intuito então de parar de ouvir as vozes externas, eu comecei a almoçar sozinho, comecei a tomar café sozinho, eu comecei a sentar sozinho no ônibus. E as pessoas não entendiam muito na época. As pessoas achavam assim que... Bom, não entendi o que estava acontecendo comigo, mas basicamente o que eu estava fazendo é o seguinte: eu estava me blindando. Eu estava me blindando, eu não queria mais ouvir o que as pessoas tinham a dizer. Eu queria acreditar naquilo que eu tinha sentido no primeiro dia que eu entrei naquela empresa. Eu queria continuar acreditando naquela voz. Eu queria continuar acreditando naquele sentimento. Porque se aquilo realmente acontecesse na minha vida, eu ia ter uma prova cabal, uma das primeiras provas que eu ia ter cabais, que o reino espiritual estava falando comigo. Que eu não tava doido, que não era coisa da minha cabeça, que eu não tô lunático, cara. Eu ouvi, eu senti, eu falei, é isso, eu não vou mais ouvir nada, eu vou focar nisso. E comecei a me preparar, eu comecei a organizar a minha vida, comecei a organizar os meus estudos, eu comecei a me colocar na posição que eu queria. E comecei a me comportar como se eu já fosse de lá. É impressionante, assim. E eu vou dar um exemplo aqui, que é muito legal. A gente usava botinas, certo? Essas botinas de bico de aço, porque era uma empresa, era uma indústria e tal, assim, a gente usava aquilo lá por segurança, né? E todos os dias, eu chegava e lavava a botina. Todo dia, não tinha um dia, podia ser o dia que for, eu chegava todos os dias naquela empresa com a botina limpinha, engraxada.
O tempo foi passando, até que uma pessoa que foi trabalhar com a gente, um terceirizado, ele ficou um período lá com a gente, sabe? Aí ele não aguentou. Um dia antes dele ir embora, ele falou assim: Júnior, beleza, já que eu tô indo embora mesmo, eu vou te fazer uma pergunta. Se você achar ruim, você não vai me ver mais mesmo? Eu falei: não, que isso, eu sou tranquilo, pode perguntar. Ele falou: cara, por que todo dia você lava a botina se você vai sujar a botina no dia seguinte? Eu falei: perfeito, ninguém nunca tinha me perguntado isso. A minha resposta pra ele foi o seguinte: porque eu estou aqui, mas eu não sou daqui. Essa era a mensagem que eu queria passar, inconscientemente, pra todo mundo que tava na minha volta. E cara, tava tudo bem onde eu tava super bom, mas o meu objetivo principal definido era ir pra aquele local, a qual eu tive a experiência com a espiritualidade dela me falar. Vocês entenderam o que eu tô querendo dizer? Então, basicamente, foi isso. E pra resumir bastante a história, 5 anos depois, eu tava trabalhando lá, exatamente naquele local a qual eu tinha ouvido naquela manhã, naquele primeiro dia que eu cheguei lá. Isso prova que a espiritualidade, ela já estava falando comigo há muito tempo, ó, mas eu não percebia. E por que eu contei essa história pra você? Porque haverá momentos na sua vida, e esse momento pode ser especificamente agora, que você precisa prestar atenção aos sinais. Eu tenho um vídeo aqui no canal, vou deixar ele aqui pra você, ó. 7 sinais, o chamado da espiritualidade. Ali você vai entender se você tem um chamado da espiritualidade. E você vai ver que muita coisa vai começar a fazer sentido na sua vida. Porque quando a gente fala em espiritualidade, a gente acha que, eu tenho que ver espírito. Nossa, meu Deus, ele vai aparecer no pé da minha cama, igual já aconteceu comigo, inclusive. Mas não. Não se assuste, não precisa ter medo, não é nada disso. A espiritualidade, ela fala muito mais sutil do que você imagina. Acontece que a gente nunca dá atenção. E se a gente der atenção para a espiritualidade, a gente ia evitar muito caminho errado que a gente trilhou. A gente ia evitar muita confusão que a gente passou. Porque a espiritualidade, ela quer o teu bem. Ela quer o meu bem. E uma vez que eu entendo isso, uma vez que eu começo a prestar atenção no que ela está falando comigo, adivinha o que ela começa a fazer? Me conduzir. E você pode ter certeza que Deus te criou, Deus te colocou nesse plano físico para você aprender algumas lições, evoluir, se desenvolver e mudar de fase. A partir do momento que isso não está acontecendo, deve ser porque você está dando mais ouvidos para as vozes externas do que para as vozes internas. Eu lembro que naquela época, durante aquele período que eu passei praticamente sozinho na empresa, fiquei muitos anos almoçando sozinho, tomando café sozinho, com esse intuito de não ouvir as vozes externas. Eu lembro que, por não ter ninguém que falava pra mim coisas positivas, no sentido de, Júnior, sabe isso aí que você tá buscando? Vai dar certo, cara, continua, esse é o caminho, não sei o quê. Não tinha. Eu tinha gente pra falar pra mim assim, você não vai conseguir não, porque aqui só entra quem indica, aqui não sei o que, lá. Então eu não queria mais ouvir isso, porque eu tava cansado de ouvir isso. Eu cheguei ao ponto de catar o meu crachá e começar a profetizar no meu crachá. Comecei a declarar coisas boas pra mim mesmo. Júnior, você tá no caminho certo, cara. Vai dar certo. Sabe isso aí que você tá querendo? Sabe isso aí que você tá buscando? É essa porta mesmo. É essa porta mesmo. Eu comecei a declarar. Até que aquilo se tornou real na minha vida. E eu consegui, então, entrar naquele setor que eu tanto queria. Dali, alguns anos, eu já tava trabalhando na onde eu queria. E era um setor com grande responsabilidade. Enfim, foi uma das maiores conquistas que eu tive até então. Tudo porque um dia lá atrás eu dei ouvidos à voz da espiritualidade. O que eu tenho feito agora nesse canal é mostrar a realidade para você, que o tempo todo nós estamos tendo experiências com a espiritualidade. Para prestar atenção, pelo amor de Deus. Presta atenção porque ela tá falando com você. Inclusive nesse vídeo aqui. E faz um favor para mim e um favor para você. Se inscreve nesse canal. Aciona o sininho para não perder nenhum vídeo, porque o que eu tô trazendo aqui é único. O que eu tô trazendo é a realidade, é a minha verdade para com você. A espiritualidade, ela me chamou e eu estou aqui cumprindo um propósito. Eu quero convidar mais pessoas reais, assim como eu, que passam experiências reais, a colocarem as suas experiências na internet, para mais pessoas entenderem que você não precisa morrer para você saber que a espiritualidade é real. Aqui embaixo, na descrição desse vídeo, tem um WhatsApp. Você vai entrar em contato comigo. É o meu WhatsApp.
Você não vai falar com um robozinho, com chat, você não vai falar com um terceiro. Não, você vai falar comigo, Júnior, você vai falar comigo. Você vai mandar ali pra mim o seu relato. Júnior, aconteceu isso na minha vida. Vamos gravar um vídeo? Vamos contar pra mais pessoas? Vamos colocar isso na internet? Vamos trabalhar pra espiritualidade? Vamos mostrar que isso aqui é real? As experiências não só eu que passo não, gente. Tem mais gente passando experiências aí muito mais fortes que eu, inclusive. Mas eu já relatei isso aqui, que fique claro. Não existe experiência pequena, média, grande. Não existe. Não existe um tamanho para a experiência. Todas as experiências são válidas. E todas as experiências, elas são dignas de serem compartilhadas, porque nós estamos todos aqui para cumprir uma missão. E quanto antes a gente perceber isso, menos sofrimento a gente tem. Então esse era o vídeo de hoje, espero que você tenha gostado. Curta ele para você me ajudar na divulgação. Compartilha ele com alguém que você acredita que faça sentido. Eu te agradeço e te espero então para o próximo vídeo. Paz, luz para você.